Olá a todos, bem-vindos ao canal Mundo Magnífico. Hoje temos um vídeo muito interessante. Temos certeza que você irá gostar. Por que 536 foi um dos piores anos da Terra? Em 536 d.C., o Sol escureceu por 18 meses e as temperaturas caíram na Europa, Oriente Médio e partes da Ásia. O Sol perdeu seu brilho e a temperatura dessas regiões diminuiu. O professor de História de Harvard, Michael McCormick, pesquisa e documenta os desastres mais devastadores da Europa há anos. Depois de estudar 20 séculos de acidentes na Europa, o historiador concluiu em artigo publicado na revista Science que em 536 era o começo de um dos piores, se não o pior, período da vida humana na Terra. Neste ano, um nevoeiro misterioso escureceu os céus da Europa, Oriente Médio e partes da Ásia, tornando impossível distinguir o dia da noite por 18 longos meses. O Sol brilhou em sua luz fraca como a Lua durante todo o ano, escreveu o historiador bizantino Procópio de Cesareia, que testemunhou esse momento tempestuoso. Procópio também documenta como o Sol parecia estar em um eclipse eterno e que o povo naquela época não estava livre de guerra, pestilência ou qualquer outra coisa que causasse a morte, se referindo à extensa e dramática Guerra Gótica, um conflito entre o Oriente, Império Romano e o Reino Gótico do Norte que devastou a Península Italiana. A história do misterioso nevoeiro também foi documentada pelo senador romano Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, que além de descrever um sol azul impressionante, afirmou que as estações haviam deixado de existir, dando a impressão de que era o final do ano do mundo. Ficamos surpresos por não ver nossas sombras ao meio-dia, lembrou um político romano da época. Outras fontes do Mediterrâneo também mencionam uma nuvem ou véu de poeira que escureceu a Terra por volta de 536. Estes incluem, por exemplo, histórias do escriba bizantino Micael Síria. O Sol perdeu seu brilho e a temperatura caiu de 1,5 a 2,5 graus Celsius, iniciando a década mais fria em 2300 anos. Além disso, no mesmo século, as aldeias do leste e centro da Suécia desmoronaram tão abruptamente e rapidamente que muitas cidades foram abandonadas por seus habitantes. Há também a tradicional história nórdica do Fimbulvinter, o terrível grande inverno na língua nórdica antiga, sobre o inverno antes de Ragnarok, que durou 3 anos. O fim do mundo, também conhecido como o crepúsculo dos deuses. É possível que a base dessa lenda tenha sido o prolongado período de neblina dos habitantes dos países nórdicos, pois a escuridão do Sol é um tema recorrente nos poemas desse período. No entanto, as alterações climáticas, as fomes e as guerras não se limitaram ao Mediterrâneo e à Europa. As histórias de escritores que viveram dezenas de milhares de quilômetros de distância e não se conheciam, mostram que o ano de 536 não foi um ano fácil em nenhum lugar. Na China nevou no meio do verão, as colheitas não cresceram em vários países europeus e asiáticos, e a fome afligiu grande parte da população por muito tempo. Por exemplo, a história Nanxi das Dinastias do Sul, uma crônica chinesa da época, relata uma substância semelhante à cinza amarela caindo do céu, cuja composição exata ainda não é clara, mas os relatos a descrevem como poeira que pode ser coletada em punhados. Essa substância apareceria 3 vezes no final da década de 530, causando verões frios e com neve e arruinando colheitas em várias províncias como Qinzhou. O resultado foi uma fome generalizada em toda a China que durou cerca de 2 anos e matou quase 80% da população. A fome é tão grande que uma anistia foi decretada pelo imperador para todos os aluguéis impostos, diz o texto. Consequências catastróficas também ocorreram na Índia, onde terminou o Império Gupta. Antes dos eventos de 536, o poder já havia declinado devido à invasão dos Heftalitas. Embora os Guptas os expulsassem, o reino não conseguiu se recuperar a tempo antes que a fome chegasse. No verão de 536, também houve novos relatos de geada e neve na Mesopotâmia, e o inverno foi tão severo que os pássaros morreram pela grande e indesejada quantidade de neve.
O que está achando de nosso vídeo? Interessante, não é? Aproveite e se inscreva em nosso canal, curta o vídeo. Obrigada por sua ajuda. Vamos continuar com o vídeo. A primeira epidemia. Como se não bastasse a fome e a violência, chegou em 541 d.C. a peste bubônica, doença que se espalha muito rapidamente. Antes da fome e enfraquece o organismo, ficou na história como a praga de Justiniano, assim batizada por causa do imperador romano. Houve uma praga sem precedentes em Constantinopla, onde 5.000 pessoas morreram só no primeiro dia. No dia seguinte 10.000. No terceiro dia 15.000 e no quarto dia 18.000, escreveu Miguel, o Sírio, relatando os números dados pelos soldados do imperador, colocados nos portões da cidade para contar as vítimas. Eles contaram 300.000 pessoas e depois pararam de contar. Para se ter uma ideia do número de mortos, a cidade de Constantinopla tinha na época cerca de 500.000 habitantes. Ninguém ficou imune à pandemia. Primeiro atacou a classe pobre da população, depois comerciantes e nobres, incluindo o Palácio Imperial. Quando há menos comida, as pessoas ficam fracas e as doenças matam mais facilmente. Então as consequências foram terríveis. Ao contrário da pandemia há pouco vivida por humanos, que começou em 2019 e 2020, sendo a taxa de mortalidade de 1 a 2%. A epidemia matou mais de 55% da população, especialmente em um mundo muito menos populoso do que hoje. Hoje somos mais de 7 bilhões, e então havia apenas algumas centenas de milhões de habitantes na Terra. O que está por trás de tudo isso? A erupção vulcânica em 2010 em Eyjafjallajökull, na Islândia, produziu cinzas que cobriram vários quilômetros da atmosfera, causando o fechamento do espaço aéreo em muitas partes da Europa. A erupção em 536 causou fome e queda de temperatura na Europa, Oriente Médio e partes da Ásia. Foi o momento mais sombrio da humanidade. Durante anos, os historiadores chamaram a primeira metade do século VI de Idade das Trevas. Uma equipe liderada por McCormick e o especialista em geleiras Paul Maiersky tem trabalhado dentro de uma geleira suíça no Instituto de Mudanças Climáticas da Universidade do Maine. Encontrou a resposta. As nuvens escuras que cobriram parte do hemisfério norte eram na verdade cinzas de uma enorme erupção vulcânica na Islândia. Gelo analisado por cientistas mostra que as erupções fizeram com que a concentração de acetato de chumbo aumentasse no ar. E essa informação, congelada no gelo por séculos, também possibilitou parcialmente o que levou o mundo a vivenciar um dos períodos mais sombrios da história. O que achou do vídeo? Já tinha ouvido falar dessa história? Deixe seu comentário, nos diga o que achou. Se gostou de nosso vídeo, por favor curta e já se inscreva no nosso canal para receber as notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Nos ajudará muito se curtir e também compartilhar com seus amigos. Aproveite e assista às sugestões que deixamos para você e que aparecem agora em sua tela. Faça uma maratona, tenho certeza que você irá gostar. Até mais!